Bom dia, pessoal. Bem-vindos para mais um encontro de Direito Constitucional. Estou muito animada com vocês aqui essa manhã. Vamos evoluir aí nessa matéria e a gente vai começar com Constituição nesse primeiro horário. Se a gente vê que o ritmo está bom, se vocês entenderem que dá para a gente continuar, a gente abre, então, mais um encontro, uma aula aqui no Zoom e nós falamos, então, sobre a classificação das Constituições, beleza? Bom, essa aula é uma aula bem introdutória, mas eu acho que a gente precisa vê-la, porque ela é fundamental para outros conteúdos que são mais complexos, como, por exemplo, controle de constitucionalidade, interpretação constitucional. Então, ela é uma matéria que não pode ser, de maneira nenhuma, pulada, ela precisa ser vista, mesmo que de uma forma breve. Bom, em relação à Constituição, a primeira coisa que nós vamos ver é a origem das constituições. Isso aqui é bem avulso na doutrina, e cada doutrinador tende a pender uma teoria, tá? Mas, basicamente, a ideia de Constituição, como nós seguimos hoje, ela nasce no Estado moderno. Apesar de já haverem registros desde o Estado romano, do Estado grego, por exemplo, Aristóteles, ele fazia uma diferenciação já entre as normas que continham a estrutura do Estado das demais normas comuns. Mas é no Estado moderno que nós passamos a ter a Constituição como documento máximo, documento supremo, o documento que detém a estrutura, a organização e as limitações do Estado, porque, conforme Manuel Gonçalves Filho fala, ela nasce exatamente para limitar o poder do Estado. Então, é a partir desse momento que nós temos a intenção de se ter um documento constitucional. E as primeiras constituições que são registradas nesse modelo, os primeiros documentos no formato de Constituição, são as Constituições da Córcega, a Constituição dos Estados Unidos, que é de 1787, e a Constituição Francesa. Mas, basicamente, esse sentido constitucional ele foi aderido no século XVIII. Então, é algo relativamente recente. Até então, nós vivemos outras formas de Estado e o Estado muitas vezes não recebia limitações. Então, o modelo constitucional é um modelo que traz segurança para os cidadãos de um Estado. Por quê? Porque é um documento que estabelece a forma de organização desse Estado e também traz as limitações ao agir, promovendo a proteção de garantias individuais, a promoção de direitos fundamentais. Então, estabelece ali até onde o Estado pode agir e onde ele é obrigado a participar no sentido de proteger os seus cidadãos. Só um momento. Ótimo. Conceitos. Bom, em relação ao conceito também, se vocês pegarem 3 livros de constitucional, ele vai apontar ali umas 2 páginas de conceito. Então, para não ficar muito longo, já que a gente está fazendo um retorno, eu achei o conceito mais completo, assim, um dos mais bacanas e fácil de ser compreendido, porque não adianta ser um conceito enorme, mas também você não conseguir entender a lógica no momento que você precisar explicar. Foi o conceito de José Afonso da Silva, que ele fala basicamente, para começar, a Constituição é a lei fundamental de um Estado. É a lei que fundamenta, é a norma estruturante. Então, é aquele documento máximo, como todo mundo já sabe. Tinha que começar assim? Tinha. No restante, ela promove a organização dos seus elementos essenciais, um sistema de normas jurídicas que está escrita ou pode ser costumeira. Nós vamos ver na classificação das constituições, nem toda Constituição é escrita, como, por exemplo, a Constituição da Inglaterra, ela é costumeira, também chamada de consuetudinária, que regula a forma de Estado, a forma do seu governo, o modelo de aquisição e o exercício do poder dentro desse Estado, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de suas ações, os direitos fundamentais do homem e as suas respectivas garantias. Prestem bastante atenção, porque esses são os elementos essenciais de uma Constituição, ok? Eu vou retomar esses pontos, mas basicamente esses são os assuntos que são da essência da Constituição. Então, eles precisam estar, eles precisam fazer parte de uma Constituição. Por que você está falando para a gente prestar atenção, professora? Porque, por exemplo, a nossa Constituição e diversas constituições modernas,
por serem analíticas, por elas trazerem um conteúdo mais extenso, elas não se limitam aos seus conteúdos essenciais, elas trazem outros pontos que não necessariamente precisavam fazer parte do texto constitucional, mas estão ali incluídos devido à sua rigidez, com o objetivo de trazer uma maior proteção a esses temas. Então, esses são os conteúdos essenciais de uma Constituição, basicamente, aqueles que estabelecem a forma do Estado, a forma do governo, o seu funcionamento, a aquisição e o exercício do poder dentro desse Estado, os limites da ação desse Estado e os direitos e as garantias fundamentais do homem. E aí, em síntese, a Constituição, então, é esse conjunto de normas que organiza esses elementos constitutivos do Estado. Aí eu acho que quando a gente fala em elemento constitutivo, até vem ali um déjà vu lá de ciência política. Mas por quê? Aquela matéria realmente é uma matéria que estuda o Estado. Agora nós estamos estudando o documento que instituiu o Estado brasileiro. Então, nós vamos, de fato, rever alguns conceitos. E esse ponto que eu nem vou me ater muito, mas eu só queria que vocês compreendessem que existe diversas formas de conceitos e diversas visões a respeito do texto constitucional. E vai depender, na verdade, da corrente doutrinária que você seguiu, que você estiver utilizando. Então, cada doutrinador pende para um certo conceito constitucional diante das diversas correntes que existem ainda mais que essas, ok? Mas, basicamente, para vocês entenderem, existem os justnaturalistas, os justpositivistas, os historicistas, os sociológicos, os marxistas, os institucionalistas e os decisionistas. No Brasil, uma das correntes que mais tem adeptos é a do justpositivista e dos sociológicos também. Então, a Constituição, de uma maneira ou outra, ela segue uma corrente positivista de que ela é a norma maior, que ela é a norma estruturante, de que ela é o documento que dá origem e validade para as demais normas jurídicas. Então, se nós falássemos num sistema de rede, que é algo moderno, no sentido de se falar sobre o sistema jurídico, vocês já vão, não sei se vocês já tiveram contato, mas vocês vão ver que existem algumas tendências de se mudar aquela estrutura de uma pirâmide para falar que, na verdade, a gente está diante de uma rede de compartilhamento. Nesse modelo, a Constituição está no centro. No sistema piramidal, que é o sistema que foi não desenhado, mas que foi elaborado por Kelsen, na sua teoria pura do direito, a Constituição está no topo. Então, de uma maneira ou outra, é esse o documento que, no sistema justpositivista, torna o ordenamento válido e dá essa fundamentação para as demais normas. Então, para nós considerarmos uma norma válida no Brasil, nós temos que analisar se ela está respeitando o conteúdo constitucional, tanto materialmente quanto formalmente. Como assim? Materialmente, se ela respeita a matéria, o conteúdo da Constituição, em termos do que ela estabelece como proteções e limitações, e formalmente, se ela respeita aquilo que foi instituído como procedimento dentro da Constituição. Então, se, por exemplo, ela estabelece qual é o processo legislativo de uma lei ordinária, nós temos que analisar se essa lei ordinária seguiu a forma exigida pela Constituição ao ser elaborada. Então, a Constituição segue hoje no Brasil uma tendência maior a receber um conceito justpositivista. Mas nós também temos outras correntes, como, por exemplo, o justnaturalismo, que entende que a Constituição é um documento que vem reconhecer no plano jurídico aqueles princípios e aquelas regras que existem no direito natural. Então, é um documento que basicamente reconhece a existência do direito natural. Os historicistas, eles têm a Constituição como uma expressão da estrutura histórica daquele Estado, então ela teria sido desenvolvida ao longo da história e a cultura, e revelando a cultura daquela determinada nação. Esse conceito não se adequa muito ao Estado brasileiro, já que a nossa Constituição ela não é muito antiga, nem no sentido da Constituição de 1988, nem da Constituição de 1824. Na verdade, a nossa Constituição segue um outro modelo, ela revela as questões daquele determinado momento que ela foi feita, e não questões históricas. Então, talvez isso aqui coincidiria com outras constituições, como, por exemplo, a Constituição da Inglaterra, que ela realmente ela é um conjunto
é elaborado a longo prazo, né, a decorrer da história, e tanto é que ela nem está documentada num único documento, ela não é escrita. A teoria sociológica, que entende que a Constituição é uma consequência mutável dos fatores sociais que estão sendo exercidos através do poder. Então, a Constituição revela os fatores sociais e vem instituir essa regulamentação. Os marxistas já têm uma explicação um pouco mais econômica e vêm dizer que, na verdade, a Constituição é um documento que faz prevalecer a força da classe dominante sobre as classes não dominantes, as classes que estão num sentido mais inferior ali. E os institucionalistas entendem que a Constituição ela é a expressão da organização social. Então, ela resulta de uma organização das instituições políticas, sociais, das forças econômicas. Tem essa tendência a entender que a Constituição é uma norma estruturante, somente isso. Ela só vem determinar o modelo da estrutura do Estado e nada mais. Então, se nós fôssemos, por exemplo, seguir essa corrente, a nossa Constituição ela fugiria demais aos padrões, já que ela tem diversas garantias individuais que não só estruturam o Estado, mas trazem também outras proteções. E os decisionistas, eles entendem que a Constituição tem um papel fundamental na decisão política e que faz esse processo de instituição de validade das demais normas. Então, esse padrão aqui é só para mostrar para vocês que, conforme o conceito que você for ver, vai depender da concepção daquele autor. Então, por isso que muda tanto, que se modifica tanto o sentido de Constituição, porque ela pode receber diversas visões. Ela pode receber uma visão mais positivista, que é a que mais hoje tem adeptos no Brasil. Ela pode receber uma visão mais justnaturalista. Inclusive, eu até digo que essa tendência, eu não gosto muito da palavra, mas essa tendência de ativismo judicial é, na verdade, uma maior autonomia que tem sido dada ao Poder Judiciário numa interpretação constitucional diante do princípio da Constituição, do princípio do direito natural, não apenas sendo aquele direito que está escrito, que está positivado no Estado, porque a interpretação ela tem ido além daquilo que a Constituição se limita a dizer, e muitas vezes existe até uma tendência de mutação constitucional, então mutação do próprio texto. Vou falar com vocês um pouquinho sobre isso numa outra aula sobre interpretação constitucional. E essa tendência, então, faz com que se tenha uma maior autonomia do judiciário no momento de tomar a decisão, não tão limitada ao texto, de fato, da Constituição. Supremacia da Constituição. Então, estamos aqui num ponto também muito importante, que inclusive aqui na frente eu peço, chama atenção para isso, toma nota, viu? Registra isso daí lá com profundidade na cabeça, vai ser muito importante para a aula sobre controle de constitucionalidade. Supremacia da Constituição é um princípio que foi aderido e que partiu do modelo norte-americano. Então, não são todas as constituições que seguem esse princípio, não são todos os países em que a Constituição é uma norma superior às demais. Mas, no Brasil, esse é o modelo adotado. Então, é muito importante, porque da supremacia da Constituição, nós podemos conduzir o sentido da Constituição para a sua superioridade hierárquica normativa. Então, isso gera algumas consequências que eu apontei aqui, que são as consequências que Canotilho traz. Canotilho é muito importante, vocês vão ver bastante produção dele e muita referência dele em diversos livros. Primeiro, as normas constitucionais constituem uma lex superior que recolhe o fundamento de validade em si própria. Então, autoprimazia normativa, a Constituição, por ter sido elaborada pelo Poder Constituinte, é válida por si só. Então, até existem algumas discussões sobre o... Depois a gente chega lá, não quero entrar tão a fundo agora com vocês, mas sobre a possibilidade de controle de convencionalidade do texto do Constituinte originário. O controle de constitucionalidade é uma coisa, o controle de convencionalidade é outra coisa. O controle de convencionalidade é bem recente. Ele faz uma análise das normas internas em relação à compatibilidade com os tratados internacionais de direitos humanos que estão
que foram aprovados pelo país. Então, se as normas internas respeitam esses tratados internacionais de direitos humanos. E a discussão é, se a norma é uma norma do constituinte originário, ela pode ser analisada pelo controle de convencionalidade? E aí o STF tem divergido em relação a isso. Alguns doutrinadores, como por exemplo Mazzuoli, entendem que sim. Por quê? Porque a Constituição ela tem essa autoprimazia de validade, ela é válida por si só. Então, não se discute o conteúdo que está previsto pelo Constituinte originário. B, as normas da Constituição são normas de normas. Então, a Constituição é a lei das leis, a norma das normas, firmando-se como uma fonte de produção de outras normas. Então, a fonte normativa no Brasil é a Constituição Federal. É a partir da Constituição Federal que derivam as demais normas. Ela é como se fosse o documento inicial e a partir dela surgissem os demais. É claro que, por exemplo, quando a Constituição de 1988 foi elaborada, já existiam outras normas vigentes no país, mas elas precisam passar por um filtro. Essas normas elas passam por uma análise de compatibilidade com o conteúdo da Constituição. E se elas estiverem divergentes do texto da Constituição, elas não são recepcionadas por essa nova Constituição. Então, é como se ela fosse um documento que reinicia o modelo estruturante, é como se ela desse realmente a origem para um novo Estado. Inclusive, os constitucionalistas até entendem que a Constituição chega a ser o documento que dá origem ao Estado. Então, nós teríamos um novo Estado cada vez que nós tivéssemos uma nova Constituição. C. A superioridade normativa das normas constitucionais gera o princípio da conformidade de todos os atos do poder público com a Constituição. Ponto importante. Por quê? É da supremacia da Constituição que nós temos a necessidade de que todos os atos do poder público, tanto atos normativos quanto atos administrativos, estejam de acordo com o conteúdo da Constituição. E aí é que nasce, então, o controle de constitucionalidade, o controle da conformidade das normas, da compatibilidade dessas normas com o conteúdo da Constituição Federal. Por isso eu coloquei aqui, tome nota, né? Vamos dar atenção para esse ponto. Do princípio da supremacia da Constituição decorre o fato de que todos os atos normativos devem ser compatíveis com a Constituição, tanto materialmente quanto formalmente, sob pena de serem inválidos. Então, quando nós falamos lá em TGD sobre validade da norma jurídica, nós discutimos um pouquinho isso. Ela não contraria a norma superior? Ah, não, então ela pode ser considerada válida. Por quê? Porque, presumivelmente, toda norma é válida. No entanto, se ela passar por uma análise de constitucionalidade e for compreendido que ela não é compatível com o conteúdo da Constituição, ela pode se tornar inválida a qualquer tempo e qualquer tipo de norma, até mesmo normas internas de determinados órgãos. Então, todo o sistema de normas infraconstitucionais que ficam abaixo da Constituição precisam estar compatíveis com o texto da Constituição Federal. Tanto formalmente em relação à matéria, quanto formalmente em relação aos procedimentos estabelecidos pela lei maior. E aí, então, para esse ponto surge, então, o controle de constitucionalidade, que é tão temido, mas não é um conteúdo lá tão complexo assim, se a gente conseguir ver de uma maneira mais estruturada. É claro, nós não vamos passar aqui o semestre inteiro falando de controle de constitucionalidade, então existem alguns pontos peculiares que talvez a gente não consiga entrar. Mas vou explicar para vocês a base, se vocês entenderem como funciona o processo, vocês conseguem desvendar os demais pontos num estudo mais aprofundado. Não são todos os advogados que realizam o controle de constitucionalidade, muito embora essa seja uma ferramenta muito importante nas suas mãos, já que é um fundamento que você pode utilizar a seu favor. A supremacia da Constituição, a hierarquia normativa da Constituição sobre as demais leis, muito importante também, ela só se verifica nos países que se tem Constituição rígida, ok? Então, supremacia da Constituição está vinculada ao modelo da nossa Constituição, de uma Constituição rígida. Nós vamos ver um pouquinho na classificação das Constituições que existem
diversas formas. Existem classificações em relação à alterabilidade de constituições imutáveis, rígidas, semiflexíveis e flexíveis. Semirrígidas ou semiflexíveis, condiz a mesma. Mas o nosso padrão, a nossa Constituição, segue um modelo de Constituição rígida. Por quê? A alterabilidade da nossa Constituição é mais rigoroso, exige um procedimento mais penoso do que o de modificação das demais normas infraconstitucionais. Então, o texto constitucional, para ser alterado, requer um procedimento rigoroso. Passa-se por aquela maioria qualificada, né? O quórum qualificado de 3/5 nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, diferente de qualquer projeto de elaboração de outras leis infraconstitucionais. Então, esse processo mais rigoroso de alteração da Constituição mostra que a nossa Constituição ela é superior. Alterar o seu texto não é como alterar qualquer outra norma, já que ela é uma norma que detém questões estruturantes e fundantes do Estado. Elementos das Constituições. O que a gente pode encontrar dentro da nossa Constituição hoje? Classificação de José Afonso da Silva. Nós encontramos dentro da nossa Constituição elementos orgânicos, elementos limitativos, socioideológicos, estabilizantes e conteúdos também formais de aplicabilidade. Os elementos orgânicos são aqueles elementos essenciais da Constituição, são aqueles elementos que precisam fazer parte da Constituição, eles são originalmente constitucionais. Então, são os elementos que organizam o Estado. Exemplo, artigo 2º, artigo 18, 92, 144, que fala ali, respectivamente, a separação dos poderes, a forma federativa do Estado, a organização do Poder Judiciário, a organização da segurança pública. Então, traz a estrutura do Estado brasileiro. Elementos limitativos. São os elementos que visam proteger os cidadãos do agir do Estado. Então, eles limitam o poder do Estado. Eles fixam os direitos e as garantias da população. Então, por exemplo, nós temos todo o rol do artigo 5º, que traz diversas garantias individuais. Essas garantias, elas estabelecem até onde o Estado pode ir e onde o Estado deve respeitar. Aqui, quais são as proteções que a sociedade deve receber do Estado. E o Brasil tem relativamente um rol amplo. Inclusive, esse rol ele é exemplificativo, não está só no artigo 5º. Nós temos outras proteções esparsas por toda a Constituição, como, por exemplo, lá no artigo 206, se eu não me engano, 206 ou 205, que fala sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É uma garantia fundamental, mas não está no rol do artigo 5º. Então, tem proteção pela Constituição inteira, e não apenas lá no artigo 5º. Elementos socioideológicos são aqueles dispositivos que estão previstos na Constituição e tem um cunho ideológico. Ele busca um ideal, ele revela aquilo que o Estado quer atingir a longo prazo. Então, quais são os objetivos daquele determinado Estado? E, por exemplo, nós temos a nossa Constituição, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, a propriedade privada, a livre concorrência, a redução das desigualdades regionais, a busca pelo pleno emprego, que são princípios econômicos do Estado brasileiro. Esses princípios norteiam o agir do Estado no sentido de planejamento. Quando se for elaborar um planejamento de desenvolvimento social e econômico, essas diretrizes constitucionais precisam ser respeitadas. Esse era o objetivo do Constituinte originário. Elementos de estabilização do Estado. São aqueles elementos que visam manter a estabilidade do Estado diante de tumultos sociais. Então, diante de situações de situações complexas de serem resolvidas, elas visam estabelecer essa fixação do texto constitucional para que ele não seja alterado e também para que ele seja respeitado. Então, por exemplo, nós temos a intervenção federal, o estado de sítio, o estado de defesa, que são situações previstas na Constituição a serem implementadas nessas situações excepcionais.
A própria Constituição não pode ser alterada durante esse período. Então, por exemplo, quando nós estivermos durante um estado de sítio, um estado de defesa ou de intervenção federal, não pode se promover emenda à Constituição Federal. Está previsto lá no texto. E nós temos também os elementos formais de aplicabilidade, que nós vamos ver um pouquinho na aula sobre eficácia das normas constitucionais. Ela visa dar aplicação ao texto da Constituição, fazer com que ela realmente seja realizada, empregada, que ela não seja um mero texto escrito numa folha de papel. Então, por exemplo, nós temos ali o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz: as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata, mesmo que você não tenha a complementação necessária, utilize, respeite. Então, os direitos e as garantias individuais, elas devem ser respeitadas desde já, por todos os poderes, principalmente pelo Poder Judiciário. Então, você já pode utilizar como, por exemplo, o fundamento de um determinado pedido. E agora, vou acelerar um pouquinho para falar sobre a estrutura da Constituição, porque isso aqui eu tenho certeza que já é bem batido por vocês. Mas, basicamente, a nossa Constituição é distribuída em 3 pontos importantes. Vou fazer uma observação aqui que cai bastante em concurso e que parte de uma decisão do STF. Então, às vezes, o aluno não se liga para esse determinado fator. Essas 3 partes são preâmbulo, a parte permanente da Constituição e a parte transitória, que é o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O preâmbulo, ele é uma espécie de carta das intenções do poder constituinte originário. Então, diz aquilo que era aqueles princípios que eram da vontade do constituinte originário, qual era a sua intenção ao elaborar a Constituição Federal. O STF já decidiu que o preâmbulo não tem força de norma constitucional. Então, ele não tem força jurídica. Ele tem natureza política e não natureza jurídica. E, por isso, ele não passa por controle de constitucionalidade e nem pode sofrer emenda à Constituição, já que ele, na verdade, é mais um documento político do que um documento jurídico. Ele pode servir para quê? Ele pode ser utilizado na interpretação do texto da Constituição. Já que ele revela a intenção do constituinte, então ele pode ser utilizado como uma ferramenta para participar, então, dessa interpretação do texto constitucional. Mas ele não tem força jurídica, não é uma norma jurídica, ok? Isso é bastante cobrado, porque já foi decidido pela STF nessa ação direta de inconstitucionalidade 2076. A parte permanente da nossa Constituição, que é a parte que fica no texto principal da nossa Constituição, entre o artigo 1º e o artigo 250, é chamada de parte permanente não porque ela é imutável, que a nossa Constituição é rígida, mas ela pode ser modificada. Ela é chamada de parte permanente porque ela não tem um prazo de vigência temporário. Ela estará vigente até que uma emenda à Constituição ou uma outra Constituição revogue o seu conteúdo. É por isso que ela é chamada de parte permanente. Ela é vigente por prazo indeterminado. E ela trata ali, então, sobre a estrutura do Estado, a divisão dos poderes. Enfim, tudo que está entre o artigo 1º e o artigo 250 é incluído como parte permanente da nossa Constituição. O ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, são algumas regras que foram instituídas para fazer essa transição entre a Constituição de 1967 para a Constituição de 1988. Então, ela faz essa harmonia entre os textos para que possa ser essa transição possa acontecer com os menores danos possíveis. Ela é uma norma temporária, então ela é transitória. Alguns trechos dela, inclusive, têm aplicação única, num único determinado momento. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ao contrário do preâmbulo, a DCT é norma constitucional e, então, isso vai fazer com que ela possa passar por controle de constitucionalidade, bem como também sofrer emendas constitucionais. As suas normas possuem um caráter provisório, excepcionais. Então, por isso é que ela é chamada de ato das disposições transitórias, são temporárias, elas são aplicadas no caráter excepcional. Primeiro, então, como nossa parte dessas 3 estruturas, nós temos o preâmbulo, que não tem força normativa, tem natureza política.
A parte permanente, que pode ser modificada através de emenda à Constituição, sofre controle de constitucionalidade, e a ADCT, que é essa norma transitória, então, que também é norma constitucional, ok? Apesar dela receber uma nova numeração, começa-se ali do artigo 1º de novo, ela é norma constitucional, faz parte da Constituição, e passa por controle de constitucionalidade, bem como pode ser emendada. E aí, basicamente, para finalizar essa primeira parte, eu chego na questão do bloco de constitucionalidade. Isso daqui é bem importante. Hoje eu vou falar mais sobre o bloco de constitucionalidade mesmo, porque nós estamos falando sobre Constituição. Depois a gente pode fazer uma outra aula falando um pouquinho mais sobre normas supralegais, normas legais e normas infralegais. Mas, basicamente, há uma corrente majoritária atualmente no Estado contemporâneo que entende que o bloco de constitucionalidade não se limita mais à Constituição. Por isso que não se fala mais somente em Constituição no topo, mas fala-se todo o bloco de constitucionalidade, um conjunto de normas. Por quê? Porque, além das normas que foram elaboradas pelo constituinte originário, aqui, acompanhe aqui nesse trechinho aqui, também faz parte do bloco de constitucionalidade as normas constitucionais derivadas, as emendas à Constituição Federal, que foram elaboradas pelo constituinte derivado, pelo poder constituinte derivado. Então, as emendas à Constituição fazem parte do bloco de constitucionalidade. É lógico, elas mudam a Constituição, então já é meio que uma questão lógica, né? Mas os demais não foram sempre empregados assim, como, por exemplo, os princípios constitucionais, e esses princípios podem ser princípios escritos ou não escritos. Então, se é um princípio constitucional, pode muitas vezes não estar positivado na Constituição, mas ele faz parte do bloco de constitucionalidade, ele participa desse processo de interpretação da Constituição. E também, esse é um ponto importante, os tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados com quórum qualificado, ou seja, o mesmo quórum de emenda à Constituição Federal, aqueles 3/5 em 2 casas, em 2 turnos, eles também fazem parte do bloco de constitucionalidade. Então, são normas constitucionais formais, e alguns deles materialmente também. Inclusive, o STF entende dessa maneira, tá? Essa é a estrutura que o STF tem decidido. Mas existe ainda uma tendência de se tentar entender que os tratados internacionais de direitos humanos, todos eles, não só os que foram aprovados com quórum de emenda à Constituição, por conterem no seu texto matéria constitucional, já que eles protegem o ser humano, eles trazem garantias fundamentais, eles também podem participar do bloco de constitucionalidade. Mas não é a corrente que o STF tem decidido, ok? Mas eu acho que isso é algo futuro, assim, que o STF tende a modificar, ele tende a seguir para esse caminho. Por quê? É muito criticado no Brasil essa classificação de norma supralegal. Porque em nenhum outro país essa estrutura existe, é só no Brasil mesmo, tá? Por quê? Nos outros países, os tratados internacionais que falam sobre direitos humanos que o país ratificou, então fazem parte do ordenamento interno, já foram aprovados, eles são adotados como conteúdo constitucional. Já no Brasil, nós temos essa estrutura que partiu de uma decisão do STF. Ele disse o seguinte: se foi ratificado com quórum de emenda à Constituição, então não tem por que não fazer parte da Constituição. Agora, os que não foram ratificados com quórum de emenda à Constituição, o procedimento foi diferente, eles foram aprovados com quórum comum, eles vão ficar abaixo da Constituição. Então, não fazem parte do bloco de constitucionalidade, mas estão acima das leis. Então, as leis precisam respeitar essas normas supralegais, que são esses tratados internacionais de direitos humanos, que não foram aprovados com quórum de emenda à Constituição, mas estão abaixo da Constituição Federal. Então, para nós analisarmos se as leis respeitam esses tratados, nós vamos fazer o controle de legalidade, não é o controle de constitucionalidade. Isso é muito criticado, porque os tratados internacionais falam sobre direitos humanos, o Brasil aderiu, e no Brasil estão abaixo da Constituição, e não dentro da nossa Constituição. Mas, enfim, esse é o modelo aprovado pelo STF, assim, seguido pelo STF,
em decisões. Então, esse é o modelo que tem sido utilizado ultimamente no Brasil, ok? Então, essas normas todas fazem parte do bloco de constitucionalidade. Então, está no topo da pirâmide todo esse conjunto, e não mais apenas a própria Constituição por si só, né, nua, seca e crua ali, tá bom? Todas essas daqui. O conteúdo que eu tinha para passar para vocês era esse nesse primeiro momento, mas eu tenho, se eu não me engano, são 4 questões de fixação que eu queria resolver com vocês, para vocês também poderem ficar à vontade para tirar as dúvidas. Então, é o mesmo link, tá? Vai encerrar em 1 minutinho aqui. Voltem nesse mesmo link, a gente resolve as questões e aí, a depender do tempo, a gente já entra na classificação das constituições, beleza? Oi. Vocês gostam de que plataforma? T-Link, Meet? Eu não sei como que grava no Meet, mas eu gosto do Meet. E se você me ajudar nessa formatação aí, por mim, eu fico à vontade. Eu acho uma excelente ferramenta também. Exatamente o que você estava falando, né, Kleber? Na hora que você estava falando, o negócio, pá, vai lá e cai. Ai, que ódio que dá, né? Para falar a verdade. Mudar essa estrutura. As minhas aulas do mestrado são no Meet, Kleber. Eu estou tendo aula no mestrado integral, né? Lá nós temos, assim, é bem rígido a UFMT, né? Nós temos que chegar às 7, ficar até às 11, 12, depende do horário do professor, e com a câmera aberta, e é pelo Meet. A gente fica seguidão, assim, não tem problema nenhum, não. Ó, Kleber, eu vou falar, eu não estabeleci limite aqui, não. Vou falar assim, em termos de conteúdo, como a gente voltou atrás, a gente vai ir até onde der, entendeu? Então, a gente vai estar sempre atrasado, leva isso em consideração. Nós estamos sempre atrasados, ok? Nós estamos sempre correndo atrás do conteúdo.
Concordo. Então, vamos resolver umas questões sobre o que eu acabei de falar? Já que é muito conteúdo, vamos voltar aqui, então, e resolver essas questões de fixação. Acerca do direito constitucional, eu vou ir junto com vocês, e vocês vão falando aí o que vocês acham também, tá bom? Podem participar à vontade. É uma questão do CESP. Acerca do direito constitucional, julgue os itens a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal. Então, quis te dizer, olha, utilizamos a sigla CF, nós estamos falando da Constituição Federal. A opção ali que só tem uma, na verdade. A Constituição é autêntica, é uma autêntica sobrenorma. Então, é uma norma sobre as outras normas, por veicular preceitos de produção de outras normas, limitando a ação dos órgãos competentes para elaborá-las, o que é fundamental à consolidação do Estado democrático de direito. E aí? Tá certo, né, turma? Essa daqui eu acho que foi mais facinho, assim, mas olha lá, ó. Caiu no CESP, num concurso que, tudo bem, não é analista, mas já tem geralmente um salário muito bom. Então, sim, é uma questão certa, uma questão que é uma interpretação do que nós falamos hoje. É uma norma que está acima das outras normas e que contém o fundamento de validade. Então, parte-se dela a estrutura para a elaboração de outras normas e também estabelece ali os limites. Então, certo, ok? Próximo, deixa eu marcar aqui com a canetinha. Marquei, ainda marcou o outro, mas não tem problema, vamos embora. Analista, agora. Em tema de controle de constitucionalidade, a chamada supremacia formal é atributo das constituições classificadas como, olha lá, muito interessante, vamos ver se vocês lembram do que a gente falou. Josanias disse que abriu a analista para Brasília. Não sabia que estava aberto, não. Vi que está aberto do Distrito Federal, a polícia. Oi. Exato, isso daqui são todas classificações de Constituição, nós vamos ver um pouquinho mais, mas basicamente a supremacia das Constituições só existe nos países em que nós temos rigidez constitucional. Tá? Então, independente de analítica, sintética, isso aqui envolve o tamanho da Constituição, dogmática, a questão do modelo que ela foi elaborada, tanto dogmática quanto histórica, mas o que importa para a supremacia das Constituições é a sua rigidez, que faz com que o seu processo de formação e de modificação seja mais complexo, mais difícil, né, mais penoso do que o processo de modificação das normas infraconstitucionais. Aqui, 3. Deixa eu só arrumar minha imagem aqui no cantinho, que estava me atrapalhando. A Constituição de um país é definida como sendo. Vamos analisar cada uma das afirmativas e depois a gente encontra a resposta. 1. O conjunto de comandos normativos elaborados e votados pelo Poder Legislativo mediante processo ordinário, que estabelece competências no âmbito federal, estadual e municipal. E aí, certo ou errado? Na verdade, o problema está aqui é o processo ordinário, tá? Mediante processo ordinário. Então, tá errada essa afirmativa, tá? Porque a Constituição Federal não é esse conjunto de comandos, na verdade, ela é um documento que detém todos os comandos e que não é elaborado mediante processo ordinário, ok? Nós temos um processo constituinte, então nós temos todo um processo mais qualificado, não é um processo comum. Lembre-se assim, na cabeça de vocês, sempre que vocês pensarem em ordinário, tente se lembrar de algo que é comum, o normal. Então, é aquele que é estabelecido para todos. Então, por exemplo, o processo ordinário. O processo ordinário é o modelo que segue um procedimento comum. Isso é muito interessante também quando vocês forem ver processo civil, que vocês vão ver os tipos de andamentos processuais, que você tem procedimento sumário, processo ordinário. O ordinário é o comum, é aquele que é padrão. O sumário é um pouco mais específico. Então, tentem lembrar dessas palavras para vocês conseguirem entender que esse é um procedimento que é utilizado como um padrão.
Não é, né? Uma Constituição sempre necessita da formação de um poder constituinte, então é um procedimento mais penoso, não é comum, não é o mesmo de todos os outros. 2. A lei fundamental do Estado, que visa organizar os seus elementos constitutivos, como a formação dos poderes, a forma de Estado, a forma de governo, a separação de poderes e a limitação ao exercício do poder político. Então, eu acho que essa daqui eu nem preciso, se vocês quiserem comentar, mas basicamente ela está de acordo com aquele conceito que eu trouxe de José Afonso da Silva, que diz isso. Ele começa: a Constituição é a lei fundamental, ok, que estabelece, que organiza os elementos constitutivos. Então, não tem nem por que a gente negar que essa questão estaria nos padrões dos conceitos de Constituição. 3. O diploma legal que estabelece os direitos, as garantias e os deveres dos cidadãos, além de determinar as competências relativas à edição de normas jurídicas, legislativas ou administrativas. Então, revendo com calma. A Constituição é o diploma legal que estabelece os direitos e as garantias, bem como os deveres dos cidadãos. Além disso, ela ainda determina as competências relativas à edição de normas, tanto legislativas, quanto jurídicas, quanto administrativas. Então, sim, isso tudo está dentro da nossa Constituição. Não tem nenhum erro nessa afirmação. Realmente, normalmente nós escutamos carta máxima, documento maior, lei maior, né? Mas ele é um diploma legal, é uma lei, se você não dá para negar, vamos dizer assim. No sentido, lembra daquela diferenciação entre lei em sentido amplo e lei em sentido estrito? Então, ela é uma lei em sentido amplo, não é uma lei em sentido estrito, mas é uma lei em sentido amplo. Então, é um diploma legal. Olha ali, Jusania já até achou a questão. 4. O conjunto de leis cuja elaboração é de competência exclusiva da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Preste muita atenção nisso, quando se fala ou do Congresso. Ou eu escolho o Congresso, né? Porque quando nós falamos na palavra e, nós somamos. Quando nós falamos ou, nós damos opção. Na forma e nos casos previstos pela própria Constituição. Então, a Constituição seria um conjunto de leis elaborado de matéria exclusiva da Câmara. Não, está tudo errado, né? Primeiro, não é um conjunto de leis, o modelo brasileiro não é um conjunto de leis. Não é de competência exclusiva da Câmara dos Deputados ou do Senado, né? Ou do Congresso ali. E na forma prevista pela Constituição. A Constituição de hoje não prevê a forma de elaboração da próxima Constituição. Nós temos, apaga-se aquilo que se tinha até ali e forma-se então um novo modelo. Uma Constituição não prevê o modelo de elaboração de outra Constituição, ok? Então, porque são procedimentos distintos, são outros conteúdos, né? Vamos dizer assim, uma Constituição não está vinculada ao texto da outra. Então, a resposta certa aqui é a C, que traz afirmativas corretas a 2 e a 3. A última agora é um pouquinho grande. 4. Assinale a opção correta acerca das normas constitucionais e da teoria geral da Constituição. A. São constitucionais as normas que dizem respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos fundamentais. As demais disposições que estejam na Constituição podem ser alteradas pelo quórum exigido para aprovação das leis ordinárias. E aí, será que isso daqui está certo ou está errado? Está errado por quê? Porque aqui está distinguindo norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Por quê? Porque existem constituições, ok? O Brasil já teve uma sim, por exemplo, a Constituição, a única, tá? A Constituição do Império de 1824, que determinava que apenas os conteúdos materialmente constitucionais, aqueles conteúdos essenciais da Constituição, que falavam sobre a estrutura do Estado, os direitos e as garantias fundamentais, é que teriam um processo de modificação mais rígido.
As outras, o resto do que tivesse na Constituição, se não fosse essencial, podia ser modificado pelo procedimento comum, aquele que é usado para modificar as normas, as leis ordinárias. Mas esse não é o padrão da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. O modelo de modificação dela é mais severo, é um procedimento mais solene do que o procedimento de modificação das leis ordinárias. Então, nossa Constituição não segue esse padrão aqui, que é o padrão das constituições semiflexíveis. Parte rígida, parte flexível. Ok? Então, essa está errada por isso. B. A Constituição contém normas fundamentais da ordenação estatal, ordena o Estado, que serve para regular os princípios básicos relativos ao território, à população, ao governo, à finalidade do Estado e às suas relações recíprocas. E aí? Tá correta essa resposta, tá? É basicamente isso que a Constituição faz mesmo. Ela trata dos elementos essenciais do Estado e traz esses fundamentos da organização. Não tem nada de errado nessa afirmativa. Vamos encontrar o erro nas demais. Então, se essa está certa, as outras têm que estar erradas. C. A Constituição material é peculiar modo de existir do Estado, reduzido sobre a forma escrita a um documento solene estabelecido pelo poder constituinte e somente modificado por processos e formalidades especiais nela própria estabelecidos. Qual é o erro aqui? O erro é porque a nossa Constituição é uma Constituição formal, tá? A nossa Constituição não é uma Constituição material. Não é só a matéria constitucional que é entendido como conteúdo da Constituição. Tudo que está lá, entendam assim, no Brasil, tudo que está na Constituição é conteúdo constitucional. Formalmente, mas chamado de conteúdo constitucional. Então, tudo que está lá passa por esse processo modificável através de formalidades especiais nela estabelecidos, mas não somente a Constituição material. Por que isso? Existe uma certa corrente que tem flexibilizado o conceito de Constituição. Não é a corrente que o STF adota, mas tem dito o seguinte, que tudo que existe no país que se fala sobre conteúdo materialmente constitucional teria cunho constitucional, mesmo que não estivesse dentro da Constituição. Então, por exemplo, aquela visão lá do Valério Mazzuoli, que fala que os tratados internacionais de direitos humanos, embora não façam parte do bloco de constitucionalidade, por não terem sido recebidos com quórum de emenda, eles fariam parte desse conteúdo por serem materialmente constitucionais. Então, por falarem de matéria constitucional, eles fariam parte desse conjunto constitucional. Mas essa não é a corrente majoritária no Brasil, ok? Nós seguimos o modelo, a classificação de Constituição formal. É Constituição o que está dentro da Constituição. Fala de conteúdo essencialmente constitucional ou não fala sobre isso, não tem problema. Está dentro da Constituição, é conteúdo constitucional formalmente. A Constituição formal designa as normas escritas ou costumeiras, inseridas ou não no documento escrito, que regulam a estrutura do Estado, a organização dos seus órgãos e os direitos fundamentais. Qual é o erro dessa afirmação? Escrito ou não? Escuta, só o que está escrito na Constituição é conteúdo formalmente constitucional. Então, é o que está lá entre o primeiro artigo 250 mais o ato das disposições transitórias, que é Constituição formalmente falando. Então, não está certo aqui em relação a inseridas ou não num documento escrito. Okay? Esse é o erro. E são classificadas como dogmáticas, escritas e outorgadas, ou seja, são 3 classificações. As constituições que se originam de um órgão constituinte composto por representantes do povo eleito para o fim de elaborar e estabelecer, das quais são exemplos as constituições brasileiras de 91, de 34, de 46 e de 88. O problema é porque aqui misturou tudo. Se só faz assim, são classificadas como outorgadas as constituições que se originam de um órgão constituinte composto por representantes do povo. Tava show, tava certo, entendeu? Não tem erro, não tem problema. O problema aqui é que misturou
o conceito de classificação dogmática com Constituição escrita, com Constituição outorgada. Na verdade, aqui o problema ainda está outorgada, né? Ainda nem vi esse erro aqui com vocês, desculpa, mas na verdade é promulgada, né? Que seria essa Constituição com representante do povo. Então, o erro mais banal ainda, eu já tinha visto esse problema de vincular tudo aqui, o problema maior ainda é que falou que Constituição outorgada é elaborada por representante do povo, quando na verdade não. Outorgada é a Constituição que é unilateralmente produzida. Promulgada é que é a Constituição que tem participação popular. Veja, é muito importante ler com atenção mesmo, porque isso daqui, essa questão assim, é uma, duas palavras que tira que faz com que a questão se torne errada, a alternativa se torne errada. Então, por exemplo, eu já tinha até lido aqui sem prestar atenção nesse ponto. E aí, turma? Animados para ir para a classificação das constituições ou já estão cansados? Porque, por mim, se vocês quiserem, a gente continua. Então, vou abrir a aula aqui. Só um minuto. Essa aqui. Slide. Já está tudo no portal lá para vocês, ok? Votação. Josanias falou que quer votação. Pessoal, fiquem à vontade. Eu acho que essa aqui vai demorar uns 20 minutinhos, então vai até o fim mesmo. E ainda tem questões, depois eu vou disponibilizar. Na verdade, já está lá no portal para vocês, se vocês quiserem fixar. Alguém aqui não está afim de continuar, fica à vontade, pessoal. Vota sim. Bora lá, então. Vou retomar aqui. Voto vencido. Vamos continuar, então, em classificação das constituições. Na verdade, ele é um assunto que condiz com aquilo que nós falamos lá no primeiro encontro. Então, vai ter muito ponto que a gente já discutiu, não vai levar tanto tempo assim para conseguir ver. Em relação à classificação das constituições, existe também uma certa divergência na doutrina. Alguns doutrinadores trazem uma classificação maior, outros trazem uma classificação menor. Eu tentei trazer uma que seja, assim, relativamente cobrada, para que vocês possam ter uma visão ampla desse assunto. Mas a primeira classificação é uma classificação que nós já vimos no primeiro encontro, mas eu vou fixar com vocês. Inclusive, foi até a questão ali que eu não tinha lido na alternativa anterior, que fala sobre a origem das constituições. Elas podem ser promulgadas, outorgadas, cesaristas ou pactuadas. Promulgada é aquela constituição também chamada de democrática ou popular, que conta com a participação popular, ou seja, ela decorre de um processo popular de representação, então as pessoas elegeram os representantes para elaborarem essa Constituição. Outorgada é aquela Constituição que não tem participação popular, porque ela foi elaborada unilateralmente pelo poder. Geralmente elas nascem em regimes ditatoriais, sem participação do povo. Cesarista é aquela Constituição que é elaborada unilateralmente pelo poder, mas ela passa por uma ratificação popular por meio de um referendo. Então, o governante, né, o poder governante, eles realizam, eles produzem essa Constituição e fazem um referendo para ratificar o conteúdo da Constituição. Então, normalmente, a ratificação é um procedimento solene e que não é realizado pelo povo, mas nas constituições cesaristas, essa ratificação é elaborada através desse referendo que faz, então, que conta com a participação popular. Nós não tivemos nenhuma, tá? Nem cesarista, nem pactuada. Pactuada é aquela constituição que surge de um acordo entre as classes dominantes, entre os dois poderes ali, vamos dizer assim, maiores do Estado. Então, por exemplo, nós temos ali a Carta Magna de 1215, que aconteceu, que foi realizada na Inglaterra, que partiu de um acordo entre a nobreza e o rei. Então, essas duas classes entraram num comum acordo e produziram o conteúdo constitucional. Na verdade, essa classificação existe devido a essa Constituição, mas ela não tem muitos exemplos a ser citado. Normalmente não se chega a esse tipo de acordo, né? Não há esse comum acordo em relação a esse conteúdo.
Então, quanto à origem, primeiro, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, é uma Constituição promulgada. Estou tentando pegar a canetinha aqui, mas não estou conseguindo. Consegui. Então, primeiro, quanto à origem, a Constituição brasileira é uma Constituição promulgada porque ela decorreu de um processo popular de participação, ela foi realizada pelos nossos representantes eleitos. Quanto ao conteúdo, isso daqui nós falamos agorinha, então seria um ponto que eu teria que entrar inicialmente aqui com vocês, mas vocês já vão estar revendo, então isso é bem interessante. Que existe essa distinção em normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Fica aqui claro, para quem ficou com dúvida, tem certinho aqui um conceito, que diz o seguinte: as normas materialmente constitucionais são aquelas que tratam de temas essencialmente constitucionais, então traz a essência da Constituição, como os princípios fundamentais, os direitos e as garantias fundamentais, a organização do Estado, a organização dos poderes. São os assuntos que sempre estarão lá e que servem para organizar o Estado, sempre devem estar dentro da Constituição. Já as normas formalmente constitucionais são todas aquelas que estão inseridas no texto da Constituição, independentemente do seu conteúdo, estão inseridas dentro do texto da Constituição. Quanto a isso, a nossa Constituição, então, quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é uma Constituição formal. Por quê? Porque ela é composta por normas materialmente constitucionais, bem como normas formalmente constitucionais. A Constituição material é aquela que é formada exclusivamente, ou seja, unicamente por normas materialmente constitucionais. Não é o caso do Brasil. É um exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, que lá a Constituição deles é bem enxuta, ela só tem a parte essencial, a matéria constitucional mesmo. Aqui não. Aqui, devido à rigidez constitucional, devido a esse processo de modificação mais severa, outros conteúdos foram inseridos no texto da nossa Constituição com o objetivo de trazer uma maior proteção a esse assunto, para que eles não pudessem ser revogados simplesmente por uma outra lei comum que viesse a surgir. Quanto à forma, a classificação pode ser em escrita ou não escrita. Então, nisso aqui, eu acho que você já não tem dúvida, a nossa Constituição é uma Constituição escrita, que é sistematizada num documento escrito. Nós podemos encontrar, nós podemos pegar a nossa Constituição. A Constituição não escrita ou costumeira é aquela que é composta por normas que não estão num documento constitucional único e solene. Ela é formada pelos costumes e pela jurisprudência, bem como pelos textos constitucionais. Então, por exemplo, nós temos a Constituição da Inglaterra. Não é o nosso caso, não é a Constituição brasileira. Só um minuto aqui, desculpa, o telefone estava tocando. Então, na nossa Constituição, nós temos uma Constituição escrita, quanto à forma. Na próxima, quanto à estabilidade, alterabilidade ou mutabilidade, a classificação da Constituição pode ser em imutável, rígida, flexível ou semi-rígida. Imutável é aquela Constituição que, como o próprio nome já diz, ela não pode ser alterada. Então, ela não admite alteração do seu texto. Não é o nosso caso. A Constituição rígida, que agora sim é o caso da Constituição brasileira, é aquela que o processo de alteração das suas normas depende de um procedimento que é mais solene, mais rigoroso do que o procedimento exigido para elaboração ou modificação de normas infraconstitucionais. Esse é o caso do modelo brasileiro. A Constituição flexível, também chamada de plástica, é aquela que permite a alteração do seu texto pelo mesmo procedimento da legislação ordinária. Então, é aquela Constituição que não tem um procedimento mais solene para modificação. Esse tipo de Constituição, lembrando, não tem supremacia constitucional, porque a supremacia da Constituição está vinculada à rigidez do seu texto. Então, só tem supremacia constitucional a Constituição que é rígida. E temos também um modelo de classificação em Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Essa daqui é aquela que o processo de modificação é rígido na parte materialmente constitucional e é flexível na parte formalmente constitucional. Então, ela tem uma parte que é mais rígida, uma parte que é mais flexível.
E o exemplo é a Constituição do Império do Brasil, a única, tá? Todas as outras foram rígidas. A única Constituição semi-rígida ou semi-flexível que nós tivemos foi a Constituição de 1824. Ela determinava que aquele conteúdo que falasse sobre os direitos fundamentais, sobre a estrutura do Estado, a organização, seu funcionamento, era um trecho que teria um processo de modificação mais solene, mais rigoroso, rígido. E o restante da Constituição, que não fosse materialmente constitucional, poderia ser modificado por um procedimento comum, um procedimento ordinário. E aí eu trago uma observação interessante aqui para vocês, porque existe um doutrinador brasileiro, Alexandre de Moraes, que ele traz uma classificação diferente. Ao ver dele, a classificação brasileira não seria rígida, ela seria classificada como super rígida. Essa classificação só é adotada por ele, mas pode ser que caia algum concurso se o concurso cobrar a doutrina dele. Então, se falar na classificação de Alexandre de Moraes, eu vi questão no que concurso sobre isso, tá? Na classificação de Alexandre de Moraes, em relação à alterabilidade, a Constituição pode ser classificada como? E a classificação dele é de considerar que a Constituição brasileira seria super rígida. Por quê? Porque ela tem uma parte imutável, teria, né, a visão dele, uma parte imutável e uma parte rígida. A parte imutável seriam as cláusulas pétreas, já que elas não podem ser abolidas, elas também não podem ser reduzidas. Então, são conteúdos que são consideradas cláusulas pétreas porque são... Eu não vou utilizar bem essa palavra imutável porque eu não concordo, tá? Mas para ele, sim, seria um trecho imutável da nossa Constituição Federal. Por quê? Porque elas estão lá previstas, elas não podem ser abolidas, elas também não podem ser reduzidas. Então, não podem ser reduzidas nem totalmente, nem parcialmente. Mas elas também não são imutáveis porque elas podem ser modificadas. Em que sentido? Para ampliar o rol, para trazer mais garantias. Então, elas podem ser modificadas se for para melhorar, elas só não podem ser reduzidas. Então, na classificação dele, a nossa Constituição seria super rígida. Parte mutável, parte rígida, ok? É a classificação dele, mas a maioria da doutrina entende que a Constituição brasileira é rígida. Oi. Sim, eu acredito que esse seja o ponto exato, né? Não li a fundo a doutrina dele, mas fica aí a observação e a importância disso. A essência realmente é a mesma, né? Não se modifica. Os direitos fundamentais estão ali e não devem ser reduzidos. Bela observação. Quanto à extensão, a Constituição pode ser analítica ou sintética. A nossa é uma Constituição analítica, também chamada de larga, prolixa, extensa, ampla. Por quê? Porque ela examina e regulamenta todos os assuntos relevantes. Então, contei tanto norma materialmente constitucional quanto formalmente. Ela é ampla, ela tem vários conteúdos, ela não se limita. Já a Constituição sintética, também chamada de concisa, breve, sumária, sucinta, é aquela Constituição que traz apenas os princípios e normas gerais de regência do Estado. Então, ela só fala do conteúdo material, ela não inclui conteúdo formalmente constitucional. E o exemplo é a Constituição dos Estados Unidos, que é bem pequena e possui poucas emendas. Quanto à finalidade, a Constituição pode ser Constituição garantia, dirigente ou balanço. A Constituição garantia é aquela que tem a finalidade de criar limites para a atuação do Estado, com a previsão de direitos e garantias fundamentais. Exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Ela fala só isso, ela só traz realmente a atuação do Estado e estabelece os seus limites, bem limitada. A Constituição dirigente, que é o nosso caso, da nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição que faz isso, então ela estabelece os limites, mas ela também visa dirigir os programas institucionais do Estado. Ela visa pensar no futuro, ela olha para o futuro. Ela preocupa-se com o atual, o presente, mas ela também se preocupa com o futuro, porque ela estabelece
objetivos a serem buscados pelo Estado, objetivos pré-definidos, como, por exemplo, a liberdade econômica, a livre concorrência, nós temos lá também a valorização e proteção do trabalho, a redução das desigualdades regionais. Então, a nossa Constituição, ela trouxe esse conteúdo básico, mas ela também pensou no futuro. Por isso, ela é uma Constituição dirigente, ela visa dirigir o futuro do país. E tem a Constituição Balanço, que é aquela que meramente descreve e traz a organização política do Estado. Ela só se preocupa com hoje, ela não quer saber do futuro, ela também não estabelece ali muitas limitações, normalmente são constituições que são organizadas durante períodos ditatoriais, regimes ditatoriais. Agora, quanto ao modo de elaboração, nós temos classificação em constituições dogmáticas e constituições históricas. Dogmática é aquela Constituição que ela se origina de um trabalho legislativo num determinado momento histórico. Então, ela traz os anseios, as ideologias aqueles dogmas daquele período histórico. Ela reflete os dogmas presentes. Ela não é uma Constituição que reflete as ideologias históricas, que foi promovida a longo prazo, que é uma Constituição que reflete os anseios daquela comunidade desde o seu período de formação, como é o caso da Constituição Histórica. A Constituição Histórica é sempre não escrita, e ela é resultante desse lento processo de formação dos fatores sociopolíticos que foram se transformando, como é o caso da Constituição da Inglaterra. A Constituição brasileira, como vocês devem imaginar, é uma Constituição dogmática, porque ela reflete os anseios daquele momento, ela é uma Constituição estrita e que reflete ali o que se esperava de um Estado lá em 1988. Então, é classificada como uma Constituição dogmática. Quanto à ideologia, existem constituições ortodoxas e constituições ecléticas. Ortodoxa é aquela que só tem uma ideologia, ela tem uma ideologia de governo e essa ideologia, a ideologia do Estado, é respeitada e é trazida no texto da Constituição. É o caso da Constituição da China. E já as constituições ecléticas são aquelas que são formadas por uma conciliação entre diversas ideologias, como é o caso da Constituição de 1988. Ortodoxa, já que ela se limita a uma única visão, ela é uma Constituição que não ouve a todos, ela só ouve aquilo que determinado grupo anseia. Quanto à sistematização, nós temos constituições codificadas e constituições legais. Constituição codificada, orgânica ou reduzida é aquela Constituição que está sistematizada num único documento, então ela está centralizada naquele documento, é a Constituição de fato. E tem-se a Constituição legal, que é inorgânica ou variada, que é aquela formada por documentos diversos. Então, ela é formada por documentos esparsos, um conjunto de documentos. Não é o nosso caso, a nossa é de uma Constituição codificada. Quanto à religião, nós temos constituições teocráticas e constituições laicas. Nós vivemos num país laico, nós já sabemos. Então, a nossa Constituição é uma Constituição laica. Teocrática é aquela Constituição que traz uma religião oficial, como é o caso, e o único caso no Brasil, da Constituição do Império de 1824, que trazia a religião católica apostólica romana como sendo a Constituição do Estado, a religião do Estado. Já a nossa Constituição atual, ela não adota uma religião oficial, que é a nossa Constituição Federal de 1988. E aí tem uma certa crítica a isso em relação ao nosso preâmbulo, que fala sobre a proteção de Deus, né? E também o uso de crucifixos em órgãos públicos. Mas isso já foi decidido pela STF e entende-se que isso não fere a laicidade do Estado brasileiro. E aí, no final, fica aqui um esqueminha, que depois, se vocês quiserem revisar a aula de hoje, eu já falei sobre todos esses pontos, então eu não vou voltar nisso aqui, mas para vocês fixarem, fica aqui, então, esse mapinha mental, revisando que a nossa Constituição de 1988 é escrita, promulgada, rígida, dirigente, ela pensa no futuro, é laica, não tem uma religião oficial, ela é codificada, está num único documento, é eclética, porque ela respeita várias ideologias, ela é dogmática, porque ela reflete os anseios de um determinado momento histórico,
É analítica, ela traz muitos conteúdos. É formal, porque ela não se limita aos conteúdos materialmente constitucionais, ela também tem conteúdos formalmente constitucionais, e basicamente estrutura-se, então, nessa classificação aqui. Isso é bem cobrado, tá? Em OB, concurso, vocês vão achar muita questão sobre isso. E eu estabeleci, acho que 6 ou 7 questões sobre esse assunto. Devido à questão de tempo, para a gente já estar aqui um bom tempo, eu vou disponibilizar elas para vocês no portal, vou mandar no grupo também. Já está no portal, vou mandar só no grupo. E aí vocês respondem lá comigo no grupo, a gente vai discutindo, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Vamos nesse ritmo aí que está ótimo. Eu vou produzir também uma outra aula agora sobre, eu acredito que seja a nossa próxima aula, sobre eficácia das normas constitucionais. E vou falar um pouquinho sobre interpretação da Constituição. Um bom final de semana. Tchau, tchau.